Em contrapartida, Enzo Dias precisará um pouquinho mais de tempo ainda para estar totalmente apto, tá, rapaziada? Ele alterna entre trabalhos em campo e também na academia, deve ser liberado até o final dessa semana. Revelado na base de Cotia, Ítalo agora é do Botafogo. O zagueiro, ele estava no Toronto da Major League Soccer dos Estados Unidos, apesar de Toronto ser no Canadá, disputa a Major League Soccer, a MLS, né? Ele estava no time B do Toronto. O jovem vai assinar com o Botafogo contrato de 2 temporadas com contrato de produtividade, cláusula de produtividade com seu salário sendo variável, tá, rapaziada? Em caso de metas serem atingidas. É o típico caso de jogador que pro São Paulo não presta, mas para qualquer outro clube do futebol brasileiro, os caras estão contratando, né, rapaziada? Hoje o São Paulo está no mercado em busca de um novo zagueiro. Tínhamos alguns bons zagueiros ali vindos de Cotia principalmente, mas o São Paulo simplesmente não deu oportunidades para a molecada. O Ítalo é um caso claro disso, né? Pela transação de Ítalo indo para o Botafogo, provavelmente deve ter rolado grana, né? E se rolou grana, o São Paulo terá direito aí a um pequeno percentual pelo mecanismo solidário da FIFA. Ainda não sabemos se rolou grana nessa negociação e quanto foi que rolou para saber quanto que o São Paulo terá direito. Em breve teremos mais detalhes em relação a isso aí e a gente, claro, vai trazer aqui no canal. E o São Paulo marcou uma reunião para essa semana com o staff de Sabino. A intenção dessa reunião é ter um avanço aí pela renovação de contrato do jogador. O São Paulo oferece para Sabino um contrato até o final de 2027 com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, ou seja, até o final de 2028, isso dependendo das metas ali que forem colocadas serem atingidas, tá? O zagueiro tem contrato atual com o São Paulo até o final deste ano apenas. A diretoria enxerga no Sabino, rapaziada, um zagueiro titular, um zagueiro ali líder dentro e fora de campo, um líder de vestiário, né? Sabino está com 29 anos de idade, é o único zagueiro canhoto no elenco do São Paulo atualmente, tá? E a diretoria, a gestão Casares, o antigo diretor o Belmonte, eles adoram se gabar que acharam um Sabino, que contrataram, foi uma excelente negociação porque ele veio de graça e é um zagueiro espetacular. Essa semana será discutida aí a antecipação da renovação de contrato de Sabino. A tendência é que as partes não encontrem dificuldades para fechar um acordo, já que o Sabino vê com bons olhos a renovação com o São Paulo, e o São Paulo então, ainda mais com o Casares só falta limpar a bunda do Sabino, os caras vão querer com toda certeza já demonstrar a intenção de renovar, né? Nos bastidores é avaliado que a manutenção de Sabino no elenco, a renovação, ela se encaixa perfeitamente no planejamento esportivo do clube. Você é a favor da renovação de contrato de Sabino com o São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o nome de Gustavo Scarpa novamente foi especulado no São Paulo, né? Mas existe aqui alguns desencontros de informações, né? E a gente tem que deixar tudo aqui às claras, e essa é a intenção principal desse vídeo quando se trata de falar sobre Gustavo Scarpa. A imprensa mineira, ela diz que o Scarpa foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. O Scarpa não está nos planos do Atlético Mineiro para essa temporada, o Galo já colocou o jogador no mercado, por conta disso ele foi oferecido por seus empresários ao São Paulo e a outros clubes também. Eles já deixaram bem claro, quando foram oferecer o Scarpa ao São Paulo, a pedida do Galo, que é de 4 milhões de euros, né? O salário de Gustavo Scarpa também ali é um pouquinho alto, né? De R$1 milhão por mês. O staff do jogador deixou isso bem claro pro tricolor. O que eu falei até agora, foi o que a imprensa atleticana ou a imprensa mineira está divulgando lá e chegando aqui. Agora, a imprensa paulistana, aqui de São Paulo, da capital, não sei o que, eles afirmam que o São Paulo foi quem contatou o Atlético Mineiro para saber a situação de Gustavo Scarpa. Foi o São Paulo que fez a consulta, foi o São Paulo que foi atrás do Gustavo Scarpa. Seria um pedido do técnico Hernan Crespo, que aprovou Scarpa no São Paulo. Na temporada passada, Scarpa fez 68 jogos, o que já é bom para o São Paulo, que busca um jogador para atuar aí por mais de 50 partidas na temporada, né? O Gustavo Scarpa marcou 3 gols e deu 12 assistências. Foi o jogador de criação realmente do Atlético Mineiro, apesar de não ser um meia, camisa 10, né, armador de fato, ele ficou muito na articulação, por isso tantas assistências, fora também nas bolas paradas, que o Gustavo Scarpa é um especialista, né? Atlético Mineiro e São Paulo estão conversando muito bem sobre o assunto, não significa que vai ter negócio, mas eles estão conversando, não há uma proposta oficial. O São Paulo quer ali o Gustavo Scarpa por empréstimo
com opção de compra ou até mesmo uma troca de jogadores. Já o Galo prioriza a venda em definitivo do jogador e topa até parcelar o valor pedido para o São Paulo ali ter uma facilidade maior para acertar a contratação, para que o Galo também se livre de um salário tão alto como é o do Gustavo Scarpa. Outro ponto que pesa nessa situação aí é o salário do Scarpa, né? Para ele vir, ele terá que reduzir um pouquinho aí o que ganha hoje no Atlético Mineiro. Mesmo com a saída do Oscar, a aposentadoria do Oscar e uma economia de R$1,5 milhão que eram pagos pelo São Paulo, né? O São Paulo não quer realocar esse valor para contratar o Scarpa. Só que, rapaziada, olha só o que veio na minha mente agora, não tá nem no roteiro que eu fiz aqui. A Superbet, ela está disposta a ajudar o São Paulo a contratar um reforço de peso nessa temporada. Com a saída do Oscar, a Superbet topa, isso aqui é informação, não é nem opinião, é informação. A Superbet, patrocinadora master do São Paulo, ela topa pegar o dinheiro que eles pagam por Oscar, é mais ou menos R$800 mil por mês que a Superbet paga por Oscar para compor o salário do Oscar. O São Paulo paga os outros R$1,5 milhão, totalizando R$2,3 milhões. Então a Superbet, ela topa pegar esses R$800 mil que estão pagando por Oscar, que vai deixar de pagar por Oscar para realocar por um outro grande reforço. Por que não fazer isso com o Gustavo Scarpa, que recebe R$1 milhão por mês hoje no Atlético Mineiro? Pega essa grana que pagava pro Oscar, paga pro Gustavo Scarpa, vai faltar R$200 mil por mês que o São Paulo aloca e fecha esses R$1 milhão por mês que o Scarpa ganha hoje no Atlético Mineiro. Não vai precisar reduzir, não vai gastar tanto também, vai gastar R$200 mil por mês, muito menos do que gasta com o Oscar, e vai ter um grande jogador que é o Gustavo Scarpa. Pô, é tão difícil assim fazer isso? Para isso, o Atlético Mineiro teria ali que aceitar o empréstimo que o São Paulo está propondo. Mas, por que não o São Paulo também não negociar um valor um pouquinho menor do que eles estão pedindo e parcelar o valor? Tudo é questão de negociação, rapaziada, mas a Superbet quanto a salário, a Superbet está disposta a realocar o que paga pro Oscar para um grande reforço. E o Gustavo Scarpa seria esse grande reforço, na minha opinião, tá? Tá aí a estratégia dada de graça para você da diretoria São Paulina, que nem merecia, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. Reportagem mais que bombástica, publicada na manhã dessa terça-feira no site do All Sport, apurada pelos craques Pedro Lopes e Danilo Lavieri, aponta que a polícia investiga mais de R$1,5 milhão que foram depositados em conta ligada ao presidente do São Paulo, Júlio César Casares. Vem entender os detalhes nesse vídeo. Relatórios financeiros do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam que Júlio Casares recebeu R$1,5 milhão em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O valor corresponde, de acordo com os documentos, a 47% da renda de Júlio Casares no período investigado. É a maior fonte de renda do Cartola nos meses que foram analisados. Os depósitos em dinheiro foram executados de forma fracionada, e isso é uma prática que é chamada pelo COAF de smurfing, que é uma tentativa de burlar os mecanismos de controle. Há, por exemplo, registro de 12 depósitos em um único dia e de operações que chegam a R$49 mil, tendo em vista que o limite para que o COAF seja notificado automaticamente é de justamente R$50 mil. O presidente Casares chegou a justificar ao banco seus vencimentos como recursos recebidos em espécie do São Paulo referente à bonificação de campeonatos. Os documentos ainda apontam que a conta de Casares era usada de forma sistemática para beneficiar e custear gastos de Mara Casares, ex-esposa do presidente do São Paulo e atualmente diretora licenciada do seu cargo após polêmica dos camarotes. Foram pagos mais de 100 boletos bancários que foram emitidos em nome de Mara Casares, ex-mulher do presidente do São Paulo. Além disso, mais um escândalo foi publicado pela reportagem do UOL. A Polícia Civil investiga 35 saques em dinheiro que foram executados nas contas do clube entre 2021 a 2025 e que totalizam o valor de R$11 milhões. O documento aponta um expressivo volume de retiradas em espécies feitas a partir da conta jurídica do São Paulo. O relatório, porém, não mostra o destino do dinheiro. A reportagem do UOL, o São Paulo afirma que irá apresentar a contabilidade de todos esses valores. A investigação que diz respeito a Júlio Casares vai em outra direção. Não há até este presente momento qualquer evidência que ligue os saques aos depósitos na conta do atual mandatário do São Paulo.
Das 35 operações feitas pelo São Paulo no período, 33 foram no Banco Bradesco e 2 no Banco Rendimento, ambas que têm a titularidade do clube. Em 2021 foram retirados 1,5 milhão em 7 operações. No ano seguinte, em 2022, 1,2 milhão de reais em 6 saques. Em 2023, o valor chegou a 1,4 milhão, também em 6 retiradas. Em 24, o valor atingiu 5,2 milhões em 11 saques, com média próxima de 500 mil reais por operação. Já em 2025, até o dia 25 de novembro, foram 1,7 milhão de reais em 5 saques que foram realizados. Um ponto muito relevante dessa história para que a gente entenda o modo de operação é que em 2021, os 2 saques iniciais foram feitos por um funcionário do clube, mas posteriormente o São Paulo contratou uma empresa de carro forte para realizar as retiradas. Esse procedimento foi usado em 28 das 35 operações investigadas pela Polícia Civil. A investigação aponta que essa mudança pode ter ocorrido para dificultar a identificação dos envolvidos. Bom, para mais detalhes, acesse o site do All Sport. Escândalo do São Paulo, nessa terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Né? Vamos lá, ó. É informação do Éder Traschini. O Wendel já está totalmente recuperado da lesão e treina normalmente com o restante do elenco. O Enzo Dias ainda aguarda um pouco. O argentino altera entre trabalhos no campo e na academia e deve ser liberado no final de semana, né? Então o São Paulo vai abrir a temporada só com o Wendel disponível na lateral, né? Porque o Patrick foi embora e o Enzo ainda tá, né, cara, fazendo trabalho na academia, né? Não tá treinando ainda com o elenco como o próprio Wendel já tá, né? Então a gente vai abrir a temporada só com o Wendel disponível para lateral esquerda. Saiu informação já que o Nicolas, que está jogando a copinha, assim quando acabar a copinha, ele vai ser integrado no time principal, né? Mas a copinha vai acabar, irmão. Depende onde o São Paulo vai chegar, né? Tem que saber onde o São Paulo vai chegar também. Então, mesmo com o Nicolas subindo, a gente vai começar aí, né, os primeiros jogos só com o Wendel, né? O Enzo Dias, vale lembrar que ele fez uma cirurgia no final da temporada, vale ressaltar isso aqui, tá? Porque às vezes a gente nem lembra ou esquece aí, mas ele fez uma cirurgia, então, né, ele tá fazendo alguns trabalhos na academia ainda, né, ele não tá treinando 100% ainda com o elenco, por isso que ele não tá disponível nesse começo de temporada, né? Bom, agora é a hora da verdade pro seu Wendel jogar, tá? Um jogador que tem muita qualidade, né, tecnicamente ele é muito bom, mas teve muitos problemas físicos na temporada passada, e não conseguiu jogar. Acho até que ele fez alguns bons jogos ali, tá, em alguns momentos, mas a questão é que ele não conseguiu ficar saudável, né? Não conseguiu ficar saudável, então esperamos que esse ano ele consiga ter uma sequência e consiga jogar aquilo que a gente espera que ele jogue, né? Um jogador que jogou na Europa por 10 anos, jogou na seleção brasileira e tinha uma expectativa muito positiva em cima dele quando o São Paulo, primeiro quando o São Paulo tentou trazer ele, que foi uma novela muito grande, já tinha uma expectativa grande em cima dele, depois se concretizou, mas não conseguiu entregar aí dentro de campo. Como eu falei, achei que ele fez bons jogos ano passado, mas foram poucos, bem poucos. Então, esperamos que 2026 seja um diferente pro Wendel, um jogador que eu gosto bastante, tá? Tecnicamente acho muito, muito bom, e acho que se ele ficar saudável, tem tudo para agregar bastante no time do São Paulo. Né? Então é torcer para ele conseguir ficar saudável aí, mas é aquela coisa, né, rapaz? Quando a gente fala de jogador machucado com histórico de lesão, no São Paulo quase todo mundo é assim. Então, tipo assim, não dá para ficar culpando o jogador. Ah, que o Lucas é isso, ah, que o Oscar é aquilo, ah, que o Wendel é aquilo. Cara, todo mundo no elenco do São Paulo se machuca, entendeu? O Wendel foi um dos que chegou e não conseguiu jogar. Né? O Oscar não conseguiu, o Wendel não conseguiu, o Tolói chegou, irmão, jogou um jogo, se machucou. Aí ficou um tempo fora, né? Voltou, 2 jogos depois já se machucou de novo. Então, tipo assim, os jogadores chegam no São Paulo e não conseguem ficar saudável, né? Então, que seja um grande ano aí pro Wendel e que fisicamente ele consiga aí ter aí uma sequência positiva na temporada, tá? Eu, particularmente, cara, tecnicamente acho ele muito bom, gosto bastante. Agora, torcer para ele deslanchar de vez no São Paulo aí e ele vai começar a temporada sendo o único lateral. Então, irmão, ele tem tudo aí para começar jogando bem, ganhando confiança e emendar uma sequência legal aí pelo São Paulo. Coisa que não aconteceu em 2025, né?
Bom, vamos lá, rapaziada, vamos seguindo aqui, vamos entrar aí no tema de mercado, porque temos notícia. Segundo o André Hernan, o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do meia Rodriguinho do São Paulo. Ainda não foi formalizada uma proposta. O São Paulo aguarda para iniciar negociações. O Red Bull vê o meia do São Paulo com o perfil do clube. O jogador tem contrato até o fim de 2026 com o Tricolor. Então tá aí a informação que o André não trouxe. Bragantino interessado no nosso cria Rodriguinho. O Rodriguinho já foi especulado aí naquelas trocas lá envolvendo o Botafogo. Ele era um dos 3 jogadores que o Botafogo tinha interesse. Já foi especulado, né, que ele estava conversando com o Bayer Leverkusen, com o Ajax, né, para estar um pré-contrato no meio do ano e ele sair de graça quando acabar aí a temporada. E agora o Bragantino demonstra interesse no jogador. Já saiu informação, né, que em relação à renovação de contrato, ele tá tudo parado, tá? Tipo assim, hoje não tem nenhuma conversa por renovação. Teve uma conversa em setembro, informação que o Jet tinha trago, né, para renovar o contrato. Acabou que não foi para frente. Desde então, nenhum novo movimento pela renovação do jogador. Tá tudo parado, tá tudo travado aí em relação à renovação do jogador. O que significa que a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser e acabou na temporada deixar o São Paulo de graça, com o São Paulo chupando o dedo, não ganhando nada. E aí que é a minha preocupação. Pode acontecer, irmão, qualquer coisa, menos o São Paulo perder o jogador de graça. A gente não tem condição, ainda mais na situação atual do São Paulo, de que, não, pode deixar assinar um pré-contrato e pôr outro clube. Não dá, cara. Ou vende o jogador, né, faz uma troca com o Botafogo, traz alguém no lugar dele, ou vende pro Bragantino, ou então renova com o jogador e vende depois. Agora, o que não dá é para perder o cara de graça, né? Se o São Paulo aí tá vendo que não tá dando para renovar com ele, irmão, então é isso. Faz uma troca com o jogador, vende, faz alguma coisa logo aí para conseguir alguma coisa, irmão, que seja agora, mas não dá para perder de graça. A gente não tá numa situação atual, a gente não pode se dar o luxo de perder ele de graça. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele porque é um jogador que oscila bastante, já teve muitas oportunidades no São Paulo, isso é verdade, até hoje não conseguiu deslanchar de vez, mas vale lembrar que mesmo com tudo isso, ele só tem 20 anos, né? 20 ou 21 anos a idade de Rodrigo, ele é muito novo, né? Tem muita coisa ainda para ele evoluir, para ele desenvolver, né? E para crescer. Eu acho que talento ele tem muito, tá? Talento ele tem muito, talvez esteja faltando outras coisas, mas talento eu acho que ele tem. Talento para poder desenvolver aí no futuro, eu acho que ele tem. Agora, perder assim de graça me preocupa. Eu fico preocupado aí no São Paulo perder ele de graça, entendeu? Acho que independentemente, né, de gostar do jogador não, irmão, tu sempre tem que buscar o melhor para o clube. Daí o melhor para o clube é uma troca, é uma venda ou a renovação. Qualquer coisa que não seja perder ele de graça, então vamos aguardar aí. Já vi gente falando, pô, pede o John no lugar pelo Rodriguinho. Gente, sim. O Bragantino não vai negociar o melhor jogador deles, que tem um mercado bem grande na Europa, pelo Rodriguinho. Não vamos ser aqui inocentes, né? Porra, não estamos na Disney. Né? Por ser espetacular, os caras vão dar o John. Porra, eu aceitaria muito. Né? O John foi lá pro Bragantino, ele é da base do Palmeiras, foi pro Bragantino, fez uma baita temporada. Já saiu informação já de que, porra, vários times da Europa estavam de olho nele. Tipo assim, convenhamos, não tem a menor possibilidade do Bragantino colocar aí o John no negócio, com todo respeito, né? Tipo assim, seria um negócio assim, se a diretoria faz esse negócio, irmão, olha, seria assim, negócio para bater pau, mas não tem aí a menor possibilidade disso acontecer aí, né? Enfim. Bom, vamos lá, rapaziada, vamos seguindo aqui, bora falar aí sobre um volante colombiano aí que tá no Girona, tá? Que tá sendo especulado aí no São Paulo, tá? Que é o John Solis, tá? O nome dele começou a ser especulado aí no São Paulo por alguns jornalistas aí sul-americanos, tá? Quem trouxe a informação primeiro foi o Pipe Sierra, tá? O Pipe Sierra trouxe a informação de que o São Paulo tem interesse, né? E já tá até conversando com o Girona pela contratação do volante John Solis, tá? Aí o jornalista Pipe Sierra traz também que o Bahia, tá? O Bahia é outro time interessado no jogador. Aí aqui já fica uma questão. Por quê, galera? Porque o Girona é do Grupo City, né? É um dos times do Grupo City. E o Bahia também. Então, assim,
jogador vindo para o Brasil, e imaginamos que eles devam dar prioridade para o Bahia, já que eles são do mesmo grupo, né? Aí o Pipe encerra toda essa informação de que o São Paulo e o Girona querem ainda, estão conversando com o Girona pelo John Solis. Aí o Valentim Furlan, que é o setorista de São Paulo no UOL, ele colocou aqui, ó. O jogador tem 21 anos de idade e é um pedido do técnico Hernan Crespo. Ainda não há uma proposta, mas a conversa seria por empréstimo. Inicialmente, a preferência do Girona seria uma venda por 6 milhões de euros, coisa que o São Paulo não tem nenhuma chance de São Paulo pagar isso aqui, mas é o que o Girona quer, né? Inicialmente uma venda aí na casa dos 6 milhões de euros que o Girona está pedindo pelo jogador, né? Então, vamos aguardar, né? Eu não conheço nada desse jogador, tá? Não tenho nenhuma capacidade de falar sobre o jogador que eu não conheço, tá? Com todo respeito, até essa informação que eu nem conhecia ele, nem sabia da existência desse jogador, e agora essa informação que o São Paulo tem interesse no jogador, segundo o Valentim Furlan, um pedido do Crespo, mais um volante, né? Cara, falando um negócio pra vocês, São Paulo já tá trazendo o Alan, né? Tá aí já com a conversa encaminhada para poder trazer o Alan do Flamengo. E assim, trazendo o Alan do Flamengo, não tem nenhuma necessidade de trazer mais volante. Tipo assim, trazer o Alan e mais um, acho que é bem, sei lá, bem fora da realidade, sinceramente. Você vai precisar de um meio campista, um meio que não tem. Porque o Oscar vai se aposentar, não joga mais. E só sobrou o Rodriguinho, como a gente acabou de comentar, pode estar indo embora, né? O contrato dele tá acabando, o Bragantino quer ele, outros times também estão interessados. Então, tipo assim, a gente não tem nenhum meia, basicamente. E o único que tem, não falar que tá perto de sair, mas pode ser que saia, né? Pode ser que saia aí. Então, uma posição que acho que a mais carente hoje é de meia. O jogador aqui, né? O John Solis é um volante, tá? Enfim, o perfil aqui no Twitter, por fora das quatro linhas, que é muito bom, traz aqui alguns detalhes sobre o jogador, porque eu imagino que a maioria das pessoas não conheça o jogador, né? Aí o perfil aqui, por fora das quatro linhas, colocou aqui, ó. Detalhes sobre o jogador. Ele é um volante alto, tá? Que tem aí 1,86 de altura. Ele foi vendido para o Girona aos 18 anos de idade pelo Atlético Nacional e teve boa rodagem lá. Não se firmou na Europa, mas ainda é um jovem e promissor. Aí ele põe até aqui ainda, né? Creio que vai para o Bahia, caso o destino seja o Brasil. Que é uma coisa bem básica, né? Pô, São Paulo e Bahia querem um jogador. O jogador, né, é do Girona, que pertence ao Grupo City. Se o Bahia também quer o jogador, pô, tem uma proximidade muito maior ali, porque o Bahia e o Girona são clubes aí irmãos, né? Que são do mesmo grupo, que é o Grupo City. Então, enfim, não sei, né, cara? Não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte: como o São Paulo já está trazendo o Alan do Flamengo, se concretizar com o Alan, não tem mais nenhuma necessidade de trazer um segundo volante, por exemplo, né? Um segundo volante, por exemplo, aí. Então, assim, vamos aguardar aí mais notícias sobre isso, tá? Acho eu, tá? Acho, só palpite, chute, que esse negócio não vai pra frente, não. São Paulo pode ter feito uma sondagem ali, né? Tem um interesse, mas acho eu, só achismo, né? Não tem informação de nada, que isso aí não vai pra frente, né? Mas enfim. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Tá esse processo aí de impeachment, né, do Júlio Casares. A gente comentou com vocês que essa situação, na situação atual, é que isso aí seria agora enviado, né, cara, para o Conselho Consultivo do São Paulo, né, que é composto ali por alguns conselheiros e ex-presidentes do São Paulo. Aí o Gabriel Sá colocou aqui, ó. O Conselho Consultivo do São Paulo agendou para esta terça-feira, hoje, às 16 horas da tarde, às 4 da tarde, uma reunião para tratar do pedido de impeachment do presidente Júlio Casares, tá? Gabriel, que raios é esse Conselho Consultivo? Presta atenção. Apesar das especulações, o Conselho Consultivo não tem poder direto para intervir, vetar ou determinar o processo de impeachment. A sua função é apenas emitir um parecer que será levado em consideração pelo Conselho Deliberativo. Aí sim, né, o Conselho é um órgão responsável por conduzir formalmente
a discussão e eventuais votações sobre o afastamento de Casares. Tá? Então, esse conselho consultivo, ele serve para dar um parecer, uma opinião, né? Tipo assim, pode ser que tenha aí uma votação para ter o impeachment do Casares, né? No Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo vai receber do Conselho Consultivo uma opinião, um parecer sobre esse pedido de impeachment do Casares. Eles não têm poder de vetar uma possível votação ou de que não vai ter impeachment, eles não têm poder de nada disso. É só para dar um parecer, uma opinião, podemos dizer assim, né? E esse parecer do Conselho Consultivo vai ser dado aí hoje, né, às 16 horas da tarde. Né? Então vamos ver aqui que o Conselho Consultivo de São Paulo, né, vai falar aí o que eles acham, né, sobre esse pedido aí de impeachment do Casares que foi protocolado. Né? A atuação do Conselho Consultivo está prevista no artigo 81, tá? A linha B no Estatuto Social do São Paulo, que estabelece como uma de suas atribuições, que é manifestar-se sobre propostas de destituição de qualquer membro da diretoria eleita. Né? Então vamos aguardar aí durante o dia para saber qual vai ser o parecer do Conselho Consultivo de São Paulo. Vamos aguardar, tá? E meus amigos, preparem o estômago, porque segundo o Eduardo Tironi, né, cara, todo mundo conhece, jornalista aí São Paulino, segundo o Tironi, nessa terça-feira, hoje, mais uma reportagem pesada sobre escândalos no São Paulo vai sair, tá? Então, hoje, terça-feira, uma nova matéria vai ser divulgada aí sobre escândalos no São Paulo. Já prepara o estômago porque vem baixaria, vem sujeira, vem coisa triste aí, né, em relação a essa gestão ao São Paulo, né? Então, tipo assim, é óbvio que tudo que acontece de errado é sempre bom ser divulgado para todo mundo ver, mas tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago, então mais um escândalo, mais uma bomba vai ser divulgado hoje. Então vamos aguardar para saber o que é, né?